Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Eu vou compartilhar aqui justamente esse Salmo 91. O Salmo 91, ele está cheio de promessas, de bênçãos e também de proteção para quem confia no Senhor. Então não é preciso temer, ou seja, o pavor da noite, nem doença, nem perigo, porque há uma proteção. E o Salmo 91 começa dizendo o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-eis a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A gente percebe aqui nesse Salmo 91 que ele está cheio aqui de significado. Logo de início aqui a gente vê que quem se refugia em Deus, quem faz de Deus a sua casa, a sua habitação, ele está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. E é interessante, amados, que ter um relacionamento pessoal com Deus, de confiança, também de proximidade, é a única coisa que pode garantir essa proteção. E você que confia na palavra de Deus e está entendendo o que Deus está falando, quando você ora pedindo a proteção divina sobre a sua família, com certeza Deus fará maravilhas também, para que eles venham a conhecer também essas verdades e ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, certo? Agora eu vou rapidamente aqui passar aqui vamos assim dizer, uma análise de versículo por versículo aqui. O verso 1, a gente vê aqui duas figuras bem marcantes aqui. Ele fala esconderijo do Altíssimo e fala também a sombra do Onipotente. Então a gente percebe que essas ambas expressões estão se referindo a quê? A proteção e também a nossa comunhão com Deus. Quando diz assim, esconderijo do Altíssimo, está falando do quê? Do nosso próprio coração. Quando a gente permite que Deus faça morada em nós. E quando ele diz sombra do Onipotente, o significado é que você está sob significa o quê? Debaixo da proteção do Todo-Poderoso, ou seja, o Senhor nosso Deus. Depois a gente observa no outro verso seguinte, o salmista está afirmando que Deus é a sua proteção, ou seja, a sua fortificação, o seu baluarte em quem ele confia. Depois ele vai falando no verso seguinte, no 3, ele fala do laço do passarinheiro,
que significa esse laço do passarinheiro, né? Que Deus nos livra das armadilhas do diabo. Da mesma forma, Deus nos protege do perigo eminente e das pestes contagiosas. E esse Salmo 91, amados e amadas ouvintes, não adianta você apenas abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar na porta de entrada da sua loja, do seu comércio ou da sua casa, achando que, estando aberto no Salmo 91, tudo vai ter proteção. Você tem que acreditar no que está escrito. Você tem que viver o que está escrito. Aí sim haverá proteção. Entendeu? Só abrir no Salmo 91 e deixar lá parecendo um amuleto, nós não acreditamos nessas coisas de amuleto. Não. Nós acreditamos no poder da palavra de Deus. Deus prometeu e para aquele que crê nele, ele cumpre as suas promessas. Aí a gente vai para o verso 4, que a gente percebe que o salmista aqui, ele compara a verdade de Deus a um escudo protetor. Um escudo protetor, ou seja, é um grande escudo que protege um guerreiro por inteiro. Então, meu amado e minha amada ouvinte, a palavra de Deus tem este poder quando nos revestimos da verdade. Então, a palavra de Deus, ela se torna um escudo para nos proteger das setas do maligno. Entendeu? Então, por isso a importância da pregação do verdadeiro evangelho de Jesus, da palavra de Deus. A gente prossegue observando no verso 5, ele fala aqui de um terror noturno, né? E esse terror, geralmente, ele está associado a medo, a um pânico, né? Tem pessoas que têm medo até do escuro, né? Literalmente, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que com Deus, minha gente, com Deus, temos paz, tanto de dia quanto à noite também, entendeu? Por quê? Ele é a nossa luz. Porque as setas que voam de dia, refere-se no verso, está ligado a ameaças que recebemos em nossa direção, ameaças do inimigo, entendeu? Desse ser maligno. Eu não vou falar um nome aqui, porque eu orei, pensei, falei, eu não vou dar o microfone para o inimigo de forma alguma. Mas hoje, né, essa data especificamente, existe uma certa, entre aspas, festa do maligno aí, geralmente importada dos Estados Unidos. Então, isso é totalmente maligno. Então, um conselho aqui com uma palavra que eu vou falar aqui bem assim, bem leve, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe? Cuida dos seus filhos, cuida das suas crianças, ore pela criançada todo dia, seja teus filhos, teus netos, ou seja, abençoe, né? Abençoe. Consagre todo o alimento que você vai, por exemplo, café da manhã, almoço, janta, você vai almoçar em casa, seja num restaurante, seja na casa de alguém, onde você for, meu amado ou minha amada, antes de comer aquela comida, seja almoço, janta, café, sei lá, uma fruta que for oferecido para você, num ambiente de uma festa, ou de uma visita familiar, que você ore. Se não der para orar com todo mundo, mas em pensamento, fala, Senhor, abençoa essa comida, nós consagramos essa alimentação em nome de Jesus, né? E você vai comer seguro. Você está entendendo? Então, eu tenho esse hábito, eu aprendi cedo, né? Se eu não posso orar publicamente numa mesa com mais pessoas, mas eu em pensamento eu falo, Senhor, abençoa essa comida, abençoa esse lanche. Às vezes no hotel onde nós temos o culto, às vezes a gente almoça lá, às vezes a gente toma café também lá. Então a gente sempre ora, Senhor, proteja, nos livra de todo mal, né? Nos livra de todo mal, porque infelizmente a maldade existe, né? E o maligno, ele tem a sua astúcia. Mas se você ora e consagra, não vai acontecer nada em você. Deus vai te proteger, entendeu? Principalmente, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que está por trás do outro lado, né? Então você tem que orar, você tem que abençoar. E agradecer também, né, gente? Agradecer você, agradecer em casa, agradecer pela comida, agradecer pelo teu salário, pelo teu ganho, pela tua renda, pela tua aposentadoria. Agradecer porque você está tendo comida. Então, agradeça e, ao mesmo tempo, peça a Deus a bênção. Quando eu vou ao mercado e faço ali uma compra, eu chego em casa, às vezes eu mesmo tenho o costume de guardar a compra, e então eu oro, Senhor, abençoa essa bolacha, abençoa. Eu em pensamento, ou se eu estou em casa sozinho, Senhor, abençoa, nós consagramos tudo isso aqui, né? Por que eu estou falando isso aqui numa linguagem assim bem leve, né? Bem leve? Porque, irmãos e amigos e ouvintes, tem muitas coisas, muitos alimentos que é oferecido para o inimigo, você está entendendo? Existem pessoas que elas fazem pacto com o mal,
Só estou falando palavras mais leves aqui, tá? Eles fazem e eles oferecem aquele produto, oferece aquela empresa, oferece aquele negócio, né? Tem gente que faz pacto com o bicho lá, entendeu? Então, para que nós não sejamos atendidos, né, afetados, né, melhor dizendo, então você ora e abençoa. Né? Por quê? Se você vai comer algo que você sabe que tem algo ruim ali, você sabe, então você não vai comer, obviamente. Imagina, não sabe. Então, ora, que Deus protege, Deus consagra e abençoa. Você está entendendo? Assim também eu tenho uns provérbios, fala sobre a gente consagrar ao Senhor tudo, né? Consagra ao Senhor as tuas obras, consagra ao Senhor os teus planos, consagra ao Senhor. Né? Peça a bênção de Deus. E ensine os seus filhos a orar também. Ensine os seus filhos, ensine a sua família a abençoar a alimentação. Você está entendendo? É muito importante esse negócio. O verso 6 aqui do Salmo 91 fala algo sobre nem peste que ande na escuridão. A gente percebe aqui que nesse verso 6, aqui está a cobertura dada por Deus. Ela vai se estender à nossa saúde e também a ameaças visíveis e também ameaças invisíveis. Uma coisa visível que você está enxergando, uma ameaça, mas tem aquelas coisas invisíveis que você não vê, que você não enxerga. Né? Então peça a proteção divina. Vai viajar, seja de carro com a família, seja de ônibus, seja de avião, de navio, enfim, você vai viajar, vai com o seu carro, vai de carona, sempre ora, Senhor, me proteja de roubo, de assalto, me proteja, Senhor, de acidentes, proteja a minha pessoa, você que está no carro, e já peça, Senhor, abençoa os demais que estão junto. Você que usa os coletivos, os ônibus, né? Seja em Curitiba, na sua cidade, se também tem ônibus aí, né? No interior a gente fala circular, né? Aquele ônibus que circula a cidade. Aqui em Curitiba é os ônibus, né? Então você ora, entrou, indo para o trabalho, Senhor, eu faço assim. Quando eu estou num caso desse, eu falo, Senhor, abençoa o motorista e abençoa todos os passageiros. Então, é uma maneira de você pedir a bênção e a proteção e ande seguro. Ande seguro, mas seja prudente. Seja prudente. Né? Porque hoje em dia as pessoas, a maioria está com o celular na mão. Até aí, ok. Mas às vezes a pessoa está tão interdita, porque hoje em dia está assim. A pessoa está com o celular na mão, com um fone de ouvido. Eu, como motorista, eu observo muito. Às vezes você para no semáforo e você vê um monte de gente atravessando a faixa com um fone de ouvido, né? Deve estar ouvindo uma música. Se estiver ouvindo o Agindo Deus, Deus te abençoe, tá bom? Mas você tem que tomar cuidado, gente. Esse aqui é uma coisa interessante, esse negócio. Isso não tem nada a ver com o espiritual. É um alerta, é uma chamada que eu estou falando aqui para o teu bem. Às vezes você tá ouvindo uma música, às vezes o volume está muito alto, né? E você está atravessando, às vezes vem um carro, né? Do nada ali parece um carro, né? Então você tem que tomar cuidado. Então isso aqui não tem nada a ver com o espiritual necessariamente. Isso aí são cuidados. Pensa nisso aqui. Então aí a pessoa está... Né? Às vezes no carro mesmo, dentro do carro. Se você gosta de ouvir uma música, um som, legal. Mas escute num som ambiente. Às vezes a pessoa coloca um volume muito alto, então você tem que entender. Olha, dicas que eu estou dando aqui. Tem a ver com o espiritual algumas coisas e tem coisas que você tem que ser mais prudente, observador. Né? Você vai num lugar, você tem que... Quando você chega num lugar que você não conhece, você já tem que andar mesmo como se conhecesse, não se faça de um estranho naquele lugar ali, porque você sabe, sempre tem os espertalhões, né? Então Deus protege, mas você tem que ter prudência também, entendeu? Abre o teu olho, meu irmão, vai ouvindo. Mas aqui no verso 7, a gente percebe aqui que é um trecho assim mais conhecido, né? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Oh, glória, né? Deus cuida especialmente de nós, sabia? E às vezes nem temos consciência dos livramentos que recebemos. Eu tenho essa consciência disso aqui. Eu agradeço a Deus, eu falo, Deus, muito obrigado por todos os livramentos que o Senhor me deu e eu nem percebi. Porque se Deus te mostrar, meu irmão, você vai começar a chorar de alegria. Eu falo, meu Deus, não acredito, Deus te deu proteção. Então Deus está dando tanto livramento e a gente nem percebe. Então começa a agradecer aí, tá bom? Então entenda uma coisa, ainda que estejamos, né, num lugar difícil, de batalha, Deus nos preservará. E no verso seguinte ele fala sobre a vitória. A vitória do ímpio é temporária, mas a vitória do justo é permanente. O ímpio subentende uma pessoa que não teme a Deus, que não acredita, tem vários significados, né? Mas nós acreditamos no Todo-Poderoso, minha gente. No verso 9, a gente percebe que aqui já vem uma reafirmação
do que está escrito no verso 1 e 2. Ou seja, quem busca a Deus faz do seu próprio coração morada do Altíssimo. Olha só que lindo, Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de você. Olha que coisa sensacional. No versículo 10, ele fala justamente que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa, né? O que a gente vê nisso aqui? Justamente, gente, por sermos morada do Senhor, ou seja, a tenda dele, ele habita dentro de nós, que nenhuma praga ou mal nos sucederá. Então veja bem, essa tenda aqui não se refere especificamente à casa que eu moro, mas eu posso aplicar sobre a minha casa, onde eu moro, onde você mora, mas aqui está falando do nosso coração, do nosso ser espiritual, ou seja, o templo do Espírito, ou seja, a minha vida e a tua vida, você está entendendo? Então, gente, no verso 11 ele fala que ele vai dará ordens aos anjos, né, para nos proteger. Olha que lindo isso aqui. Então Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa aqueles que fazem dele o seu escudo. E diz aqui, ó, até seus anjos ele envia para nos servirem. Por amor, o Senhor já nos colocou, né? Ele já colocou o seu exército, o seu próprio Filho em nosso favor. Então o sangue de Jesus nos protege. O Senhor Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Então nós temos a proteção do Filho de Deus. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. E além do mais, ele nos protege através de Jesus. Ele nos livrou da queda, ele nos livrou da vergonha e da acusação, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas tristezas, decepções. Ele levou sobre si. E o Salmo vai encerrando no verso 13, 14, 15 e 16, ele vai dizendo o seguinte: quando o salmista refere-se em pisar no leão e na áspide, áspide é uma víbora, uma cobra, né? Significa que Deus não quer somente nos proteger, ele quer dar-nos a vitória. Seja nas pequenas lutas, como pisar numa víbora, ou nas grandes batalhas, como derrotar um leão. Acredite. E esse livramento, gente, é resultado da nossa comunhão com Deus. Então, quem ama verdadeiramente o Senhor, antes de tudo, é amado por Ele. Se você diz que ama Jesus, Ele diz, mas eu amei vocês primeiro. Eu te amei primeiro. Então, Deus ouve a oração do justo. Não importa a tribulação, não importa as dificuldades, mas lembre-se, as dificuldades são oportunidades para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa salvação e Ele nos dá também a longevidade. Sabe o que é isso? A longevidade é uma boa consequência de quem se refugia no Altíssimo. Somente Deus consegue saciar o nosso espírito, nos enchendo de esperança, de amor, de fé e de alegria. Senhor, muito obrigado por esse dia tão especial. Muito obrigado por esta palavra que nos encoraja, nos fortalece a nossa fé e nos dá segurança diante desta tua proteção para nós. Senhor, muito obrigado pelo mês de outubro que estamos encerrando hoje. Muito obrigado também por aqueles que oram pelo nosso ministério e pela nossa família. Muito obrigado também, Senhor, por aquelas pessoas que se levantaram neste mês de outubro para semear uma semente financeira, através de uma semente de fé, através do seu tijolinho da fé. Pessoas, ó Pai, que este mês, ou que ainda farão nesse 31 de outubro, a sua plantação da semente financeira no Ministério Agindo Deus, quem impedirá? Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja também no seu salário, na sua renda, na sua aposentadoria, no faturamento da sua empresa, nos seus negócios. E o Deus eterno, todo-poderoso, proteja também o seu trabalho, o seu emprego, o seu salário, a sua renda, que a bênção da abundância, a bênção do crescimento, a bênção da multiplicação esteja nas tuas finanças, nos teus negócios. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos bênção, saúde, paz e prosperidade a todos que recebem esta palavra de fé e esta palavra de proteção. Abençoa a água que nós separamos, Pai, que após a oração essa água se transforme em um remédio. Como eu vou tomar a minha água aqui após essa oração, e muitos o farão, todos sejam abençoados da cabeça aos pés, corpo, alma e espírito, sendo abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.